Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, no melhor curso do planeta, Alfacom. E não é exagero não, hein? Colocação pronominal, mas Alexandre de novo. Não é não, meu filho. Agora você vai ver o rolo. Apossínclise, colocação pronominal em locução verbal e um detalhe que não pode passar despercebido mais nunca. Por quê? Vai fazer prova CESP? Você vai tentar PF, PRF, por exemplo, vai tentar até mesmo o Banco Central, possivelmente, o pessoal que vai fazer Banco Central vai ter de encarar CESP. Então, se você vai encarar CESP, normalmente a jogadinha da questão está aqui, ó. Ele vai tentar meter o pronome oblíquo átono depois do particípio. Alexandre, eu estou ouvindo você. Por que eu não posso colocar depois do particípio? Meu aluno, isso é uma mera convenção de uso. Não existe uma lógica cartesiana. A nossa ciência não é exata, como é a física, como é a matemática, como é a química, como é a engenharia. Não é. Então aqui existem convenções de uso. E se convencionou que depois do particípio, pronome oblíquo átono, nunca, jamais, em momento algum. Então, esta frase que aqui eu coloquei, ela está totalmente errada, segundo a chamada norma culta. Então, botar depois do particípio, não. Você pode até botar na frente, mas atrás não, do particípio. Não sei se você me entende. Legal. Alexandre, você vai dar uma melhorada nessa conversa fiada aí? Vou dar, pode ficar tranquilo. Você não está vendo agora, mas lá existe a locução verbal. Na verdade é tempo composto, né? Tempo composto e locução verbal são sinônimos aqui. Aí eu vou botar o pronome oblíquo átono em várias posições e vou explicar. O primeiro detalhe que eu quero que você coloque no papel. Não posso colocar pronome oblíquo átono depois de uma forma verbal que esteja no particípio. Para não esquecer, o particípio é aquela que traz consigo a terminação adoído, em regra, porque existe particípio irregular, aquela conversa fiada, como partido, falado e vendido, ok? Então, depois do particípio, jamais. Vem comigo. Há um fenômeno, jogou, olha a galera, a melhor galera de técnica do planeta. Tá aqui, ó. Ai, que beleza. Olha como é que me acompanha. Aqui que bonito, ó. Aqui foi. Repare, existe um fenômeno chamado de apossínclise. Ih, Alexandre, isso é física quântica ou é química inorgânica? Não, é língua portuguesa mesmo. Apossínclise. O que é a apossínclise? A apossínclise é a dupla possibilidade de colocação do pronome oblíquo átono. Eu não entendi. Repare o seguinte. Este C aqui, ainda que você não esteja tão bem, um dia estará. Este C é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. E eu já lhe disse que essas tais conjunções subordinativas, elas são atrativas de próclise, ou seja, elas obrigam o pronome oblíquo átono antes do verbo. Só que há um detalhe. Vou pegar aqui o preto. O detalhe é o não. O não, tal qual o ser, também é um atrativo. E agora? Eu tenho o atrativo não, que traz consigo a negação, e tenho o atrativo ser, que é uma conjunção subordinativa. A pergunta que lhe faço é a seguinte: eu ligo o pronome oblíquo átono me ao não ou ao se? É se não me falha ou se me não falha? Ou cabem ambas? Cabem ambas. Então, calma agora. Alexandre, então, quando eu vir dois atrativos antes do verbo
eu posso ligar o pronome obliquo tanto a um, repare, quanto ao outro? Não, não é bagunça, não. Isso só pode ocorrer se o segundo atrativo for exatamente o não. Tem de ser o não, hein? Quando eu falo não, é não mesmo. Eu não estou falando de nunca, eu não estou falando de jamais, eu não estou falando de nem, eu estou falando do não. Então eu tenho de ter o não que marca essa tal negação como o segundo dos atrativos para que eu possa caracterizar a apossínclise. A apossínclise é a dupla possibilidade de colocação quando vier o não mais um outro atrativo de próclise, ok? Cuidado com isso. Alexandre, isso vem sendo cobrado assim demais em provas de concursos públicos? Eu fiquei assim meio assustado porque eu vi já 2 vezes em questões CESP. E como a banca CESP é uma formadora de opinião, começa com CESP e isso se espalha igual vírus. Sabe como é que é? Vírus da dengue. Vai pegando todo mundo. Então, cuidado, apossínclise, preste atenção. Vem comigo, repare, vão minha galera, preste agora atenção num detalhe muito importante aqui. Colocação pronominal em locução verbal, isso dá rolo. Mas dá rolo para quem enrola. Aqui eu vou pão, queijo, queijo. Repare, a locução verbal é um conjunto de 2 ou mais verbos que formam um conglomerado, né? Um conglomerado verbal. Fazendo uma analogia, vou falar é proporcional a falarei. Então esse é o raciocínio para eu chegar à tal da locução verbal. Então vou escrever aqui, ó, locução verbal, que nada mais é que um conjunto que marca essa tal linguagem, né? Essa tal locução. Beleza. Um outro detalhe a que vamos nos prender, deixe-me pegar o preto, é o seguinte. Essa locução verbal sempre vai ter um verbo chamado de, vou escrever aqui, ó, principal. Quem é o verbo principal de uma locução verbal? Repare, olha o que eu vou fazer, eu vou ficar de costas para você, ó. É sempre o último. Quando eu falo último, é o da extrema direita. Esse da extrema direita é o verbo principal. Repare. Agora, vê se a galera da técnica consegue me dar aqui um apoio. Presta atenção. Vai acompanhando comigo. Repare, repare. O verbo principal aqui em vou lhe falar está no infinitivo. Repare o R, a marca de infinitivo. Vai comigo, vai comigo. Em estou lhe falando, o verbo principal está no gerúndio. Gerúndio é aquela terminação NDO que marca gerúndio. Gerúndio é aquela forma nominal, forma verbal, nominal, que trabalha a ideia de continuação, uma ideia durativa, caminhando e cantando e seguindo. Reparou? Reparou? Essa ideia continuativa. Ou ainda, vem comigo, ou o tal verbo principal pode estar no particípio. No caso ali falado, o particípio de falar. Ok? Então vem, voltei, acompanhe. Estou voltando, preste atenção. Meu aluno, o que eu quero de você? Eu quero de você o seguinte. Quando nós virmos uma locução verbal, tenta entender agora, que não seja antecedida por um atrativo de próclise, eu vou repetir. Você já está cansado, né? Eu estou olhando daqui, está com a cara de cansado. Meu filho, levanta, pega o café, joga uma água fria na cara, use alguma coisa lícita para se levantar. Eu falei lícito, hein? Aí depois vai fazer exame médico, vai dar rolo. Então, ó, um Red Bull, um café com Coca-Cola, levante esse moral aí. Vem comigo, acompanhe. Quando você vir uma locução verbal, repare, que não seja antecedida por um atrativo de próclise, acompanhe,
o pronome oblíquo átono, ele pode ficar em qualquer posição ligada essa posição aos verbos de uma locução verbal. Alexandre, eu não entendi nada. Meu aluno, eu estou falando que pode tudo. Ou seja, se não houver atrativo de próclise, repare agora, você pode, deixe-me tirar isto aqui, você pode colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar. Olha a leitura, vou-lhe falar. Essa linguagem tem mais a ver com o Portugal europeu, tá? O português de Portugal, o português europeu. Ou eu posso colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo principal, vou falar-lhe. Ou ainda, eu posso deixar o bichão solto aqui, ó, o bicho está solto, está sem hífen. Esta forma aqui, com bicho solto, há pouco tempo, ela não era aceita pela nomenclatura gramatical brasileira. Alguns autores tradicionalistas antigos ainda não aceitam, hein? Então, cuidado com a nomenclatura que você tem em casa. Senão você olha em casa e, pô, olha lá, acabei de ver aqui o vídeo do Alexandre e Alexandre falou que está certa a estrutura. Está certa, meu aluno. Isso já foi aceito, mas há pouco tempo era proibida a forma segundo a nomenclatura gramatical brasileira. Hoje ela está adequada 100%, ok? Então deixe-me continuar. Se é uma locução verbal, olhe para cá, eu posso ligar ao auxiliar, posso deixar o bicho solto ou posso ligar ao verbo principal. Nada demais. Continue comigo, vem. Deixe-me ver o tempo, vem, acompanhe. Olhe, virei aquela viradinha, repare. E aqui a mesma coisa, só um detalhe. Tenho a locução verbal agora em que o verbo principal, vou escrever aqui, ó, principal, ele se encontra no particípio. E você lá no início, eu disse, não pode de maneira alguma colocar pronome oblíquo átono depois de uma forma verbal que esteja no particípio. Pelo amor de Deus, se você errar isso numa prova, o tio vai ficar triste pra caramba. Eu sou insistente, estou falando a mesma coisa 1000 vezes. Então preste atenção, coloque no papel, meta asteriscos, ó, jogue caveirinha, galera que gosta de caveirinha, florzinha. Não posso colocar os pronomes oblíquos átonos depois de uma forma verbal que esteja no particípio. Isso é importante. Legal. Agora, por exemplo, e depois do verbo auxiliar? Você pode. Pode botar depois do auxiliar, pode deixar o bichão solto aqui, ó, o bichão tá solto. Tem hífen, deixa o bicho solto. Cria o bicho solto, meu filho. Tá solto aqui. Eu só não posso colocar depois do particípio. Esta daqui está errada, ok? O resto eu posso. Mas, Alexandre, sabe o que me deixou chateado? O que foi? Vai falar, fala aí que eu estou ouvindo. E se vier o atrativo? Vai dar problema? Mais ou menos. Vem comigo. Então vem com o atrativo agora. Vai. Estou acompanhando. Aí quando chega aqui, ó como é que é o facão, ó. Virou. Ah, que beleza. Vou botar o atrativo. Presta atenção. Vou botar o não. Não, peraí que a danada tá gritando. Isso aqui é 1 hora. Quando chega uma certa hora, ela começa a gritar. Tem gente que grita, tem gente que não grita. A caneta grita. Ó, vou dar uma apertada nela para ela parar de gritar. Não lhe. Ih, continua gritando. Vou aposentar essa histérica. Não lhe vou aqui. Parou de gritar. Falar. Ela tá gritando um cadinho também, mas não vai sair aí não. Outra. Não vou falar-lhe. Repare agora, meu filho. Não vou. Peraí, deixe-me melhorar que ficou feio. Ficou feio, não ficou bonito não. Não vou lhe falar. E finalmente, não, preste atenção, não vou
lhe... Não, essa já foi. Não vou lhe falar. Pronto. Olhe bem, preste atenção. O não é atrativo de próclise. É agora aquele momento chave de que eu necessito muito e você vai respirar. Enquanto você está respirando, o tio bebe uma aguinha, tá? Não vai ficar chateado comigo, não. Ih, não vai beber água, pelo amor de Deus, hein? Para de bobeira. Obrigado, desculpe-me. Repare que o não é uma negação. E você viu, sendo uma negação, toda negação gera a atração da próclise. Então repare que nesta primeira frase eu tenho aqui o lhe sendo atraído pelo não. Ela está certa para dar com pau. Nenhum problema. Agora vamos ver o resto. Mas antes, você vai prestar atenção e você vai anotar o que eu vou lhe dizer, porque vai cair na sua prova. Repare, o atrativo de próclise, quando ligado a uma locução verbal, ele só vai atrair, repare agora, o pronome que esteja ligado ao verbo auxiliar. Se ele não estiver ligado ao verbo auxiliar, se ele estiver ligado ao verbo principal, a próclise, ela não vai ocorrer. Meu Deus, Alexandre, eu não entendi nada. Repare, se o hífen está aqui, não há dúvida que é uma ênclise com o verbo principal, ok? Outra, se o hífen está aqui, não há dúvida que é uma ênclise com o verbo auxiliar. Até aí, dúvidas houve? Continuei. E se não há hífen, eu falei lá no início. Aí você olhando para a tela falando assim, por que essa mala desse Alexandre repete umas coisas, ele é insistente, é chato pra caramba. Eu sou insistente porque eu sei que isso vai complicar no futuro. Tenta entender. Se não há hífen, eu tenho uma certeza, é próclise. Porque se fosse ênclise, haveria o hífen. Você está entendendo ou não? Ou seja, quando eu deixo o bicho solto no meio da locução verbal, eu estou dizendo que o pronome está proclítico ao verbo principal. Ele está em próclise com o principal e não em ênclise com o auxiliar. Até porque, para ser ênclise, tem que ter hífen e hífen não há. Isso vai fazer diferença. Acompanhe agora. Vou pegar o preto. Repare, se o atrativo de próclise só é capaz de pegar o pronome que esteja ligado ao verbo auxiliar, a segunda está certa. Por quê? Porque o pronome está ligado ao principal. Se está ligado ao principal, ele não vai lá. É como se fosse um leão e você está passando perto da jaula, mas você está distante. Eu tento pegar você, mas não consigo. Agora acompanhe. E se aqui está ligado ao verbo auxiliar, repare, o leão pega. Ficou ligado ao auxiliar, tem atrativo? Errou. Por que que errou, meu filho? Porque aqui a próclise iria acontecer. Na verdade, o que eu vou fazer? Para consertar esta, eu vou fazer isto aqui, ó. Percebeu? Xandão, resolveu minha vida. Tem que treinar ainda, hein? Cuidado. E na última, mais uma vez, se está ligado ao verbo principal, ainda que o não seja atrativo, o leão tenta, mas não pega. Por isso, ela está perfeita. Percebeu? Meu aluno, coloque isso no papel, porque é líquido e certo aparecer na sua prova. Vamos fazer um exercício. Vem comigo, acompanhe. Olhe bem, preste atenção. Primeira questão, deixe-me ver se está tudo certinho aqui, para começar logo bonito. Vamos que vamos. Com relação às ideias e aos aspectos. Deixa eu ver se eu já estou com a minha canetinha. Espera aí. Estou com a canetinha? Tô com a canetinha. Não estou não, vou botar minha canetinha agora. Estou com a minha caneta. Linguísticos do texto tal, julgue o próximo item. A correção do texto seria mantida
Caso o pronome ser, em poder-se-ia falar, repare que tem uma locução verbal, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal falar, ficando assim, poderia falar-se. Bota grandão o tio, bota grandão o tio. Eu lhe pergunto o seguinte, botar o pronome oblíquo depois de falar, que é infinitivo, pode? Pode. Depois do gerúndio, poderia? Poderia. E depois do particípio, meu filho, pode? Lógico que não. Então aqui ele está colocando depois do infinitivo pode? Então o comentário da questão está certíssimo, nenhum problema? Pau no burro? Vamos para a próxima? Então vamos para a próxima questão. Repare, julgue o seguinte interreferente, referente às ideias e às estruturas linguísticas do texto 3. Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso o pronome ser em Amanda recusou-se. Já lhe adianto o seguinte, meu aluno, preste atenção. Amanda é substantivo. Deixe-me voltar lá. Amanda, ela é substantivo. Substantivo não é atrativo de próclise. Mas, Alexandre, ele está falando para reescrever fazendo uma próclise. Não tem problema. A próclise, ela pode ser feita a qualquer momento. Ela só não pode ser feita quando ela ferir a norma culta iniciando a oração. Já que não vai iniciar a oração, porque a oração está sendo iniciada pela Amanda, fazer aqui a próclise é uma facultatividade. Agora entenda, se a próclise Amanda se recusou é facultativa, se eu mantiver a ênclise, não vai ser problema algum. Então, quando a próclise for facultativa, por exemplo, feita com os substantivos, fazer a ênclise não há qualquer empecilho. Percebeu? Então, ele fala, haveria prejuízo para a correção gramatical? Comentário errado. Por que errado? Porque não haveria. Poderia ser feita assim a próclise. Não há qualquer tipo de empecilho. Vamos que vamos. Repare. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto tal, julgue o item que se segue. A correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho, o que se constata no início do segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte forma, o que constata, se não pode, vou dar um macetão bom pra caramba pra você, agora é de coração, só você que é aluno Alfacom, me bota grandão nessa. Meu aluno, toda vez quando você vira a palavra que, não conta para ninguém, estou até falando baixinho, conta para ninguém não. Quando você vira a palavra que, essa palavra que, independentemente da classe dela, vai atrair a próclise. A palavra que, ela adora um pronome oblíquo átono. Então, eu vi o que, este que vai atrair os pronomes oblíquos átonos, ok? Então, voltou no slide, repare. O que se constata, o C está sendo atraído pelo que. Se o que é um atrativo, eu não posso fazer ênclise. Se eu não posso fazer ênclise, e ele fala que a correção seria preservada, o comentário está erradão. Me botou grandão? É isso. Estou esperando você no próximo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.